Os queridos irmãos, geralmente a nossa infância ela é colorida, cheia de cores. Não é só a catarata, os problemas de visão que tiram as cores da nossa vida, as cores visuais. Mas a nossa vida perde as cores ao longo dos anos. Essa é a verdade. Nós vamos ficando cada vez mais monocromáticos, ou seja, vamos vivendo uma vida cada vez mais preta e branca. Nada errado com as cores pretas e branca, mas preto e branco não é cor. Preto e branco é um estado visual, né? O preto é a ausência de cor e o branco é todas as cores somadas. Então não são cores de fato, né? Agora as cores diferentes, né? O amarelo, o azul, o vermelho, o verde, tudo isso parece que com o tempo a nossa vida vai se perdendo. O que na vida adulta traz assim um colorido especial? Quais são os eventos da sua vida que você viu esse colorido especial acontecendo diante dos teus olhos? Nascimento de filho. E não só o nascimento, mas toda a arte que ele provoca. A criança enche a vida dos pais das cores que os pais perderam. Essa é a verdade. A alegria da criança, as artes que ela provoca na casa. Vejam que a criança não suporta o branco também, nem o preto. Ela pega lápis de cor e tinta e tudo que é branco ela vai preencher de cores. Somos nós que criamos a ditadura das paredes brancas, não foram as crianças e não foi Deus. Deus criou uma natureza exuberante, verde, amarela, com flores e frutos. Os passarinhos, a arte mais bonita da criação são as penas, as penugens dos passarinhos, né? E a nossa vida adulta cada vez mais preto e branco, né? Quais são os outros eventos da nossa vida que trazem um colorido especial além dos filhos, além das crianças? Oi? Realização de um sonho, uma viagem que você gostaria de fazer, né? Algo que você buscava e foi atendido. A nossa vida de adulto, ela é uma constante busca pelas cores perdidas, né? Cada vez que a gente cresce, a gente perde um pouco de cor. O adolescente já perde um pouco da cor da vida quando ele percebe que ele não é o super-homem que ele achava que era. No primeiro acidente de moto de um adolescente, ele vê que ele se machuca de verdade, né? No primeiro não de uma namorada, o adolescente vê que ele não é irresistível e nem tudo na vida dele vai acontecer da forma que ele foi ensinado. Ainda mais hoje, onde as crianças são super protegidas, onde o mundo das crianças é excessivamente colorido. Os pais hoje não deixam as crianças nem visualizarem um pouco da vida preta e branca que nós temos fora da casa. E aí quando o adolescente, nessa ilusão colorida, recebe um não de uma namorada, ou ele divulga fotos dela na internet como vingança, ou ele mata a menina, ou ele se mata. Essa é a verdade. Faz parte do desenvolvimento humano, infelizmente faz parte, mostrar às nossas crianças que as cores um dia terminarão. Que senão, quando elas encararem o preto e branco pela primeira vez, vão se desesperar. Infelizmente vivemos no mundo preto e branco e é necessário que o pai e a mãe mostrem isso para as crianças. Olha, o mundo é assim, não é colorido como você acha que é, como o papai e a mamãe mostrou para você até hoje. Você vai receber não, você não vai ter tudo o que você quer e assim por diante. Por que nós temos que exercer um papel tão difícil na vida das crianças? Ninguém quer fazer isso. Por que o mundo é tão preto e branco? José sofreu com as mesmas perguntas. Nós podemos dizer que José sofreu o maior bullying, né? O bullying é tiração de sarro, né? Hoje. O maior bullying da época. Por quê? Ele tinha uma vida não tão colorida como uma criança, mas uma vida colorida como uma pessoa feliz, como um adulto feliz é capaz de ter. Ele tinha um emprego muito bem remunerado, ele era carpinteiro. Carpinteiro não era como hoje, uma pessoa que ganha pouco, mas carpinteiro ganhava bem porque ele era considerado um artesão, um artista. Então ele tinha ganhos suficientes para manter um padrão de vida legal. Ele tinha a sua profissão, a sua família, o seu povo, que depois de 400 anos,
voltou a Israel e a Jerusalém, há pouco tempo estavam ali. Ele conseguia ver o templo que Herodes mandou erguer, estava novinho em folha aquele templo, tudo corria bem na vida de José. Inclusive ele era noivo de uma moça bonita, Maria, moça virgem, da mesma fé que ele tinha, né, filha de Davi também. Mas algo aconteceu na vida dele que tirou todas as cores de uma vez. Maria apareceu grávida para ele. Muito provavelmente José foi a primeira pessoa que soube da gravidez de Maria, porque ela ainda provavelmente não tinha nenhum indício, né? E José já estava preocupado. O que eu faço? O filho não é meu, e essa história de que o anjo conversou com Maria, eu conheço uma Maria, eu sei que ela é uma moça íntegra, mas nenhum homem é capaz de acreditar nessa história do Espírito Santo e do anjo. José ficou muito preocupado com o seu casamento, né? Aquilo arrancou as cores da vida dele, e de tão preocupado que ele ficou, ele estava num grande dilema, né? E numa grande indecisão. Qual era o problema? Os noivados de antigamente não eram como os noivados de hoje. Aliás, os namoros de antigamente não eram como o namoro de hoje. Beijou na boca, já naquela época era considerado relação sexual e está casado. O namoro era sempre na presença dos pais, né? Isso era o namoro, era os filhos, né? Os namorados se conheciam na presença dos pais. Esse era o namoro. Aí no noivado que eles começavam a ficar sozinhos, a poder andar sozinhos e ter uma certa intimidade maior, mais longe do que hoje são os namoros. Era uma intimidade de andar de mão dada, de fazer carinho e só, né? E nesse noivado, quando alguém noivava de fato, o noivado era considerado casamento já. Não havia diferença entre noivado e casamento. A única diferença é que no noivado, os noivos estão planejando a sua vida. É mais ou menos igual à gestação de uma criança. A criança não aparece, assim como um casamento não aparece de repente, né? A criança, ela sofre uma gestação de 9 meses. O noivado era isso. Era o tempo que o casal precisava para comprar a casa, para ver onde vai morar, para esquematizar a sua vida. Mas assim, noivou, vai casar, não tem nem como desmanchar, né? E José estava nesse dilema, era a noiva dele, e agora? Está grávida de outro homem? Ele pensava, o que eu vou fazer? Seria plenamente do direito dele falar, olha, minha noiva apareceu grávida, o filho não é meu. Levem ela ao Sinédrio. E o Sinédrio condenaria Maria à morte porque era a pena da época. A mulher adúltera era apedrejada até a morte com o aval das autoridades romanas. Então Maria iria para o Sinédrio, seria julgada, condenada. O Sinédrio mandaria Maria para Pilatos, Pilatos sancionaria a condenação e os judeus teriam permissão para apedrejar a adúltera na praça pública. Era normal isso, né? Então José ele tinha isso nas mãos, ele poderia fazer isso, estava na lei, estava no regimento, estava no regulamento, estava na Constituição dos judeus, estava inclusive em Levíticos. Ele poderia fazer isso e estaria correto em fazer. Vejam vocês que não é isso que José faz. Mesmo com a sua vida sem cores nenhuma mais, ele decide piorar a situação para ele, para salvar a vida de Maria. A Bíblia diz que ele planejou secretamente abandonar e quebrar o noivado. O que ele provavelmente faria? O que isso provavelmente significa? A Bíblia não diz, mas são os indícios do texto e da cultura judaica da época. O que José faria? Ele fugiria do país. E aí Maria, por que ele fugiria? Porque Maria poderia dizer, o filho é do meu noivo e ele me abandonou. Isso não é adultério. A gente só teve relações antes da época prevista, que é o casamento. Ela seria castigada por isso e castigada duramente. Seria, para o resto da vida, teria que levar a pena de ter feito relações antes de casar. Mas ela não seria morta, porque ela não traiu o seu noivo. Ela teria a vida resguardada, né? Nem passou na cabeça de José aborto. Então, a Bíblia, de fato, o aborto é algo impensável, né? Impensável. José pensou em abandonar, em fugir.
Ele teria que abrir mão de todas as cores da vida. A sua profissão, a sua família, o seu país, a sua religião, o templo de Jerusalém e nunca mais voltar. Porque assim que ele fugisse, ele seria considerado culpado de sedução de moça virgem, por mais que fosse sua noiva. E a pena para isso era morte também. Ou uma multa enormíssima que ele nunca poderia pagar. Né? José estava com isso na cabeça. Já decidido, tão decidido que a Bíblia diz o quê? De tanto que ele pensou, o que aconteceu? Ele dormiu. Provavelmente foi aquele sono da despedida. Aquele sono que a gente diz assim, olha, eu aceito a perda de todas as minhas cores. Sabe quando você tem uma doença, e enquanto você não aceita a doença, você luta, você se preocupa, você não dorme, e a partir do momento que você aceita a sua doença, a sua limitação, a morte de alguém, você sente aquela paz, né? É uma paz baseada na tristeza, é verdade. Mas é uma paz onde você dorme tranquilo, porque você aceitou a sua perda. E José dormiu. Na nossa vida, né, nós não temos momentos tão drásticos como José teve. Mas a nossa vida também se torna cada vez menos colorida, porque pessoas roubam essas cores de nós. O mundo e nós mesmos. Nós sabotamos a nós mesmos. E o duro é que nesse mundo, quando se briga pelas cores que há na vida, a gente sempre coloca a culpa em outra pessoa pelo lápis de cor que você perdeu na sua vida. Então, se eu não estudei, é culpa dos meus pais que não me deram uma boa educação, né? E assim por diante. A verdade é que o primeiro passo para ser feliz nessa vida é aceitar que o preto e branco na sua vida é seu, independentemente de quem trouxe, de quem roubou as suas cores. Não adianta nada na vida procurar os culpados dos nossos fracassos. Não adianta nada na vida ficar remoendo o passado, né, para buscar os pequenos erros da nossa trajetória. Isso não vai ajudar muita coisa. A gente aprende com um erro, mas aprender não é remoer o passado. Aprender é racionalmente analisar o que aconteceu, detectar os seus erros. Não vai adiantar detectar os erros dos outros, você não vai conseguir ensinar para os outros. Você detecta onde você errou no fracasso da sua vida, né? Aprende com isso e arquiva. Acabou. Aprendeu, vida nova. É difícil. É difícil fazer igual José fez, né? Conseguir processar tudo, aprender, esquematizar e agora eu durmo. Agora eu estou tranquilo. Mas é necessário. Lutero chama esse processo do quê? De arrependimento e penitência. Não para pagar o pecado, mas você aprender com o seu erro. Ver onde você errou, ver qual é o motivo do seu fracasso pessoal. E sepultar isso é se arrepender dos seus erros e pecados e confiar que Deus é misericordioso para te perdoar. Você é capaz de dizer, olha, eu cometi erros, mas esqueci já, porque Deus esqueceu. Deus pagou os meus pecados ao enviar Jesus na cruz. Depois que a gente faz isso, como retomar as cores da vida? Como aconteceu com José? Vejam que na história de José, não foi ele próprio que repintou toda a vida. Quem fez isso foi Deus enviando o anjo para falar com José. Foi o anjo que em sonho falou para José, olha, não tenha medo, porque lembra do que o profeta Isaías escreveu ao rei Acás. A gente leu isso hoje. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe colocará o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O filho que Maria espera foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso não tenha medo de tomar Maria como esposa. Quem devolve as cores para a vida de José é o próprio Deus. Quem devolve as cores para a nossa vida é o próprio Deus. É Ele quem envia não um anjo para nós, mas a sua palavra para ensinar-nos de que Jesus
com o vermelho do seu sangue pagou os nossos pecados. É para mostrar que a luz de Jesus, que cintila na cruz, ilumina a mais densa escuridão de nossas vidas. Deus nos revela na sua palavra que não importa quem é o culpado pelos pecados cometidos, porque todos eles já foram pagos na cruz de Jesus. Aí a pergunta que fica para nós, diante desse maravilhoso evangelho, das cores que Jesus retorna à nossa vida, a pergunta que fica é: vale a pena roubar as cores de outra pessoa? Vale a pena encher a vida de outra pessoa com rancor, com mágoa? Vale a pena você mesmo abandonar as cores da sua vida, a sua alegria de viver, por qualquer motivo? Vale a pena? Vale a pena ficar sentindo pena de si mesmo, pelos problemas que a gente enfrenta? Vale a pena viver uma vida miseravelmente preto e branca? Com certeza não vale a pena. Com certeza o evangelho que Jesus nos traz ao morrer por nós na cruz não é algo que só mostra o perdão de pecados e a nossa salvação eterna. É algo que faz diferença hoje. Pode parecer pregação de igreja neopentecostal que vende as coisas e a felicidade humana, mas não é. É pregação bíblica. Nós lemos isso no Salmo. Nós podemos entrar no reino de Deus, no seu templo agora, porque Deus não vê mais o preto e branco dos nossos pecados e fracassos. Deus não nos vê da forma que o mundo nos vê. Deus não nos vê da forma que nós nos vemos, porque o olhar humano, todo olhar humano, sempre é cruel, sempre tende a esconder as cores próprias e de outras pessoas. O julgamento humano é implacável. O mundo nos olha lá fora como fracassados. Mesmo a pessoa mais rica, alguém vai apontar o dedo e dizer: é um fracassado, porque não cuidou da família. Todos são taxados de fracassados e verdadeiras decepções. Por isso, a gente não deve ouvir as opiniões do mundo sobre a nossa pessoa. Não importa se diante do mundo e das pessoas nós somos fracassados. Não importa se diante dos meus olhos eu não vejo nada digno de atrair a atenção e o respeito das pessoas. Porque o que as pessoas de fato respeitam e honram nesse mundo não é aquilo que Deus de fato honra e respeita. O mundo honra a conta bancária, fama e assim por diante. Mas Deus honra aquele que confia na sua palavra. Por isso Deus nos olha com outros olhos, com olhos coloridos do perdão, com os olhos manchados, tingidos, pintados com o vermelho do sangue de Jesus, com o branco da paz que Ele nos traz, com o azul do céu imenso que Deus, por capricho e por amor a nós, criou, e assim por diante. Deus criou toda essa natureza que vocês veem para nosso deleite. Deus poderia ter criado todos os animais pretos, brancos e só, mas Ele fez questão de em cada flor colocar diversas cores, de em cada pássaro diferente colocar diversos tons. O mundo que Deus criou e o mundo que Ele nos devolve pelo sangue de Jesus é um mundo cheio de cor, cheio de vida, cheio de som. E Ele nos convida hoje: venha viver nesse mundo. Ao mesmo tempo em que vivemos no mundo colorido de Deus, nós temos que aturar o mundo preto e branco. Por que Deus permite que os seus filhos continuem vivendo no mundo preto e branco? Porque Ele quer salvar aqueles que não veem cores nenhuma. É por isso que Deus permite o nosso sofrimento nesse mundo. Não é porque Ele está nos castigando ou Ele não nos ama. Ele permite que nós soframos, sim, como qualquer pessoa, para que as nossas cores cheguem aos que vivem em escuridão, aos que vivem uma vida monocromática. Deus não quer que a gente viva sofrendo, essa é a verdade. Algum pai quer que o seu filho cresça para sofrer? Mas não é necessário que a gente ensine o filho as dores do mundo, porque ele precisa viver ali?
da mesma forma a Deus. Ele não gostaria de nos ensinar a viver nesse mundo cheio de sofrimento e tão preto e branco. Ele gostaria que a gente fosse convertido, né, diz Lutero. Deus gostaria de, após a nossa conversão, nos matar, para a gente já ir lá para o céu e não conhecer mais nenhuma maldade, nada. Converteu, creu em Jesus, morte. Mas por que Deus permite que o cristão convertido, a criança batizada, continue nesse mundo de sofrimento? Porque Ele quer salvar aqueles que ainda vivem sem cor nenhuma na sua vida. Por isso, meus irmãos, que nós possamos hoje ter coragem como José. Apesar da nossa salvação ser de graça e de Deus nos ter dado o seu perdão na cruz, e isso é maravilhoso, a vida lá fora continua. Mas hoje, com um prisma diferente. Hoje nós sabemos que a vida continua preto e branco lá fora, mas com Deus iluminando e preenchendo de cores nossa vida espiritual. Seja uma paleta de cores para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Preencha esse mundo de cor com as cores que Jesus te deu. Você é pincel e tinta nas mãos do Criador. Você é pincel e tinta nas mãos de Jesus. E certamente Ele está usando você já para levar muita vida e muita cor a todas as pessoas. Nós vamos agora ouvir uma música. Vou convidar a Camila